Olá! É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês nessa casa abençoada virtual que traz a todos nós momentos de reflexão que nos ajudam nessa caminhada na qual a gente se encontra. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca de uma mensagem que o Emmanuel traz para a gente no livro Caminho Espírita, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o Emmanuel intitula essa mensagem de emergência. Como o Emmanuel fala tão profundamente de temas tão importantes do nosso dia a dia, nós vamos dividir essa mensagem do Emmanuel em duas partes. Então hoje nós vamos refletir sobre metade do texto da mensagem dele e num próximo vídeo, que nós vamos denominar de segunda parte da emergência, nós vamos discutir da metade para o final da mensagem. O Emmanuel, nessa mensagem emergência, nos traz uma mensagem muito forte, em que ele chama a nossa atenção para alguns comportamentos e atitudes corriqueiras que a gente tem na nossa vida, no dia a dia, mas que a princípio a gente não presta muito atenção nesses comportamentos e nessas atitudes. E justamente por não prestar muita atenção, a gente distraído, começa a achar que está tudo certo naquilo que a gente está fazendo, nas atitudes que estamos tendo, nas posturas que estamos tomando. Justamente porque não prestamos atenção a esses comportamentos e atitudes. Então o Emmanuel vai nos dizer que esta é uma escolha de viver distraído e uma maneira imprevidente que pode fazer com que a gente escorregue para o domínio da perturbação e do desequilíbrio. Então, esse caminho de perturbação e desequilíbrio pode nos trazer muita dor e sofrimentos desnecessários. Viktor Frankl nos ensina que o sofrimento desnecessário é aquele sofrimento que a gente não precisaria passar por ele, mas que a gente inventa esse sofrimento para a nossa vida. E aí, quando o Emmanuel vem trazer nessa mensagem de que se a gente estiver um pouco mais atento do que a gente costuma ser, a gente pode evitar alguns sofrimentos e dores desnecessárias, a gente começa a prestar mais atenção no nosso dia a dia e isso vai nos ajudando. E é justamente para que nós possamos cuidar disso antes de cairmos em um sofrimento maior, é que Emmanuel vem ao nosso auxílio. E ele começa dizendo assim: prestem atenção em alguns detalhes de como você tem cuidado da sua casa mental no seu dia a dia. O que Emmanuel está querendo dizer, em outras palavras, é de que maneira nós estamos cuidando dos nossos pensamentos. Nós estamos escolhendo as melhores condutas, as melhores atitudes e os melhores comportamentos diante do outro, diante do mundo e diante de nós mesmos. Então Emmanuel começa essa mensagem enumerando alguns comportamentos, condutas e atitudes que qualquer um de nós podemos ter de maneira descuidada em nosso dia a dia. E que faz com que a gente passe muito rente, muito próximos ao perigo da obsessão. Por isso Emmanuel diz o seguinte, que caso a gente perceba um desses comportamentos em nós, nós devemos proclamar o estado de emergência em nosso mundo íntimo e nos defender contra o desequilíbrio recorrendo à profilaxia da prece. Então vejam que Emmanuel vai chamar a nossa atenção
para certas atitudes e comportamentos, vai enumerar algumas condutas que estamos tendo de maneira descuidada e, ao mesmo tempo, vai nos dar a solução para que a gente possa nos recorrer à profilaxia da prece e deixarmos de rentear a uma possível obsessão. Então, Emmanuel traz a primeira conduta, a primeira atitude, e ele diz: cabeça desocupada. Minha mãe costumava dizer que mente vazia é oficina do demônio. Mas vamos fazer o seguinte, quando Emmanuel fala de cabeça desocupada, vamos tentar entender o que é isso. Se a gente vai no dicionário, a gente vê que a palavra desocupada quer dizer o que está sem ocupação, ou seja, que está ocioso, inativo, vazio, desabitado. Né? Que não está sendo preenchido por alguma tarefa, por alguma obrigação, com tempo disponível demais, por não ter nenhuma obrigação a cumprir. E aí é interessante porque a gente sabe que veio à Terra com uma missão a cumprir. E de repente a gente fica com a cabeça desocupada porque não tem nenhuma obrigação a cumprir. Veja bem, diante disso, cabeça desocupada, pode surgir uma dúvida. A gente pensar assim, nossa, mas minha mente está ocupada o tempo todo, eu estou pensando em 1000 coisas, tanta coisa para fazer, né? Eu faço um monte de coisas, então minha cabeça está ocupada o tempo todo. Então eu não estou me dando a essa atitude, a esse comportamento. Mas a questão que Emmanuel traz não é bem essa. Se eu estou pensando em um monte de coisa ou deixando de pensar em um monte de coisa. O que Emmanuel traz é: com que pensamentos eu tenho me ocupado? Esses pensamentos são pensamentos que visam nosso bem e o bem do próximo? Eu tenho me envolvido em maus pensamentos? Quanto tempo eu tenho permanecido em pensamentos pessimistas? E o quanto eu tenho escolhido em me envolver com pensamentos otimistas? Então a questão da cabeça desocupada é: eu estou me ocupando de algo útil ou não? Porque se eu não estiver me ocupando com algo útil, a minha cabeça, a minha mente pode estar ocupada o tanto que for, que ela será uma cabeça desocupada. E aí a gente se lembra, né, do Livro dos Espíritos, na questão 675 da Lei do Trabalho, em que os Espíritos vêm nos falar da necessidade do trabalho, de mantermos a mente ocupada com algo útil. Não é assim a resposta deles? Toda ocupação útil é trabalho, ou seja, tudo aquilo que eu estou pensando e que concorra para o desenvolvimento meu, para o meu próprio desenvolvimento e ao mesmo tempo do desenvolvimento do semelhante ou em geral da criação. É um trabalho e a minha mente vai estar devidamente ocupada. Então a reflexão que Emmanuel nos conclama a fazer é: como temos ocupado a nossa mente? Porque ocupar a mente com coisa não útil é ter uma cabeça desocupada. A gente se lembra aí, né, de uma outra questão, de além da cabeça desocupada, e que Emmanuel traz, das mãos improdutivas. Quanto nossas mãos têm produzido para colaborar na construção da paz e da harmonia do mundo de regeneração? Porque Jesus conta conosco. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Por isso, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 179, Emmanuel nos chama a atenção dizendo: reparemos nossas mãos. E ele vai dizer: todos possuímos em nossas mãos antenas vivas, por onde a vida espiritual se exterioriza em nós. Então, refletir no que estamos fazendo no nosso dia a dia, para que a gente não se esqueça de que no mundo espiritual, as nossas mãos vão exibir os sinais da nossa passagem pela Terra. Mãos improdutivas, Emmanuel está nos lembrando que
Aquilo que o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Então, se a minha mente está desocupada, ou seja, ocupando-se com coisas que não concorrem para o meu desenvolvimento próprio, nem do outro e nem da criação, o meu pensamento, inspirado pelo meu coração, vai fazer com que as minhas mãos realizem coisas não úteis. Por isso, Joana de Ângeles nos ensina que, enquanto conhecimento é mensagem de vida, o trabalho é vida. Então, mantendo a nossa mente trabalhando, nós vamos fazer com que as nossas mãos sejam produtivas, porque o coração inspira, o cérebro pensa, mas são as mãos que realizam. Então não basta apenas termos conhecimento, é necessário vivenciarmos o Evangelho. Só saber não vai trazer nenhum crescimento espiritual para nós. E saber não é tudo, né? É necessário fazer, diz Emmanuel, em Vinha de Luz. É necessário que a gente produza aquilo que o nosso coração bem inspira e a nossa mente bem pensa. Ou seja, no trabalho útil. A procura de harmonizarmos e fazermos o bem de maneira que possamos exteriorizar esse bem através de nossas mãos. Porque teoria sem prática é conhecimento sem serventia. De nada me adianta decorar o livro dos Espíritos, saber todas as questões e viver como se nada eu soubesse, a não produzir, porque eu mantenho as minhas mãos improdutivas e a minha cabeça desocupada. Emmanuel vai falar também da palavra irreverente. E ao falar da palavra irreverente, Emmanuel nos chama a atenção para o respeito ao próximo. Qual melhor atitude eu devo ter em qualquer que seja a situação? Respeitar o próximo, ainda que eu não concorde com aquilo que ele faça, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa, mas eu preciso respeitá-lo como ser humano e como obra da criação divina, como nosso irmão. Então, em relação à palavra irreverente que Emmanuel vem nos trazer, nos chamar a atenção, nós podemos pensar, por exemplo, na comunicação não violenta, em que a gente busca alcançar os melhores resultados utilizando o bem das palavras, utilizando as palavras a nosso favor e com respeito ao próximo, né? Então, se a gente vai fazer essa comunicação não violenta, se a gente começa a trabalhar para que o nosso verbo seja um verbo calcado no bem, nós não vamos precisar da palavra irreverente nem da palavra irônica. A gente não precisa transformar o nosso vocabulário em uma arma de guerra. Utilizar o dom da palavra no sentido de fazer com que a nossa palavra seja vida na vida do outro. Uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, uma palavra de tolerância. Assim a gente não precisa da palavra irreverente. E Emmanuel nos lembra que na maioria das vezes a gente age e depois a gente vai pensar naquilo que fez. A gente fala uma coisa e depois é que vamos pensar naquilo que falamos e por várias vezes nos arrependemos do que falamos de maneira sem pensar e daquilo que fazemos de maneira irrefletida. E a conduta nossa, como nos diz Emmanuel, deveria ser o contrário. A gente primeiro deve pensar no que eu quero falar. E aí eu consigo escolher as melhores palavras para evitar ofender as pessoas ou mesmo agravar uma situação de discórdia. Porque verbalismo por verbalismo não leva a nada. Mas quando a gente escolhe uma palavra, a gente tem a oportunidade bendita de não ferir os outros e de não agravar as situações. Então, depois que eu penso no que eu vou dizer, que eu escolho bem as palavras que eu posso utilizar, eu vou poder abrir a minha boca para permitir que as minhas cordas vocais trabalhem na expressão do amor de Deus que existe em nós. A gente expressa a compaixão, a gente expressa através do verbo algo que a gente precisa ser tolerante. E se as palavras não forem suficientes, a gente guarda o silêncio, mas em paz, com a consciência tranquila. Deus
não nos facultou a palavra, o verbo, para que nós usássemos como arma de guerra, para ferir os nossos companheiros, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Dionete, mas as pessoas vivem me ferindo. Isso é problema dos outros. Emmanuel está chamando a nossa atenção e dizendo, olha, você não precisa da palavra irreverente e muito menos da palavra irônica. Aí Emmanuel caminha mais um pouquinho e vem falar sobre a conversa inútil. E aí eu me lembro de uma mensagem que eu vi certa vez no Instagram, já faz bem tempo, em que tem um quadrinho, um desenho, mas que mostra uma pessoa na rua, em uma situação de vulnerabilidade, parecendo que não tinha nem o que comer naquele dia, e uma outra pessoa chega, vê aquela situação, se diz indignada e começa a falar sobre o absurdo que é um ser humano estar naquela situação. E ele vai falando, vai verbalizando, vai gritando e vai falando. E aí chega alguém, auxilia aquela pessoa que estava na rua, e esse alguém que auxiliou e que resolveu o problema, e essa pessoa que estava em estado de vulnerabilidade vão embora. E a pessoa que estava ali naquele falatório inútil continua na sua conversação improdutiva e nem percebe que a pessoa que estava no estado de vulnerabilidade já havia sido auxiliada e que eles já tinham inclusive ido embora. A conversa inútil não leva ninguém a lugar algum. Então, quando percebermos que aquela conversa que estamos tendo é inútil, que nós possamos recorrer à profilaxia da prece e nos afastar desse tipo de conduta. Queixa constante é a próxima que Emmanuel vai nos dizer. E nós vamos aproveitar para ir lá no livro Palavras de Vida Eterna, né, pela psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, em que ele tem uma mensagem que diz no convívio do Cristo, que tem a ver com essa queixa constante, né? Em que ele vai dizer que as pessoas queixosas, ou seja, aquelas que tornam o hábito de queixar um hábito na vida delas. Ou seja, elas começam a envenenar não só a própria vida, como também deixam cega a própria alma, se tornando incapaz de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. É o que Emmanuel nos explica. Ou seja, a gente começa a queixar tanto, mas tanto, que isso se torna um hábito. Aí a gente nem presta atenção mais, mas queixa o tempo todo. A gente envenena a nossa própria vida e também deixa cega a nossa alma, porque a partir de agora a gente só vê reclamações e queixa. Nós não devemos deixar espaço para que a queixa constante em nossa vida possa tomar a nossa vida, porque ela vai acabar ocupando o espaço que deveríamos ocupar na vivência da compaixão com as falhas morais alheias. Então eu começo a apontar que esse falhou, que aquele outro errou, que aquele outro fez aquilo, e vou reclamando desse, daquele outro, e reclamo aqui, reclamo acolá, e vou reclamando e enveneno a minha vida. E torno insuportável a vida dos outros que estão ali do meu lado. A queixa constante adoece o ser humano psíquica, mental e fisicamente. Se estamos queixando demais, lembremos de Emmanuel. Chamemos a nossa atenção para isso e vamos tentar cortar essa queixa constante pela raiz. Emmanuel diz que a pessoa que queixa constantemente fica tão presa à queixa, mas tão presa à queixa, que ela esquece de olhar daquilo de bom que está chegando e nem percebe as coisas boas que acontecem ao seu derredor. A queixa acaba alcançando as engrenagens mais íntimas do nosso ser e vai corroendo as nossas mais sinceras intenções de realizações edificantes. Então a gente se perde na queixa, e se perdendo na queixa a gente vai perdendo o ânimo e vai perdendo o sentido de realizar algo de bom em nossa vida, porque a gente vai deixando de acreditar
na nossa própria capacidade de amar, porque a gente está ocupando a nossa mente vazia com essa queixa constante. Emmanuel nos diz e nos ensina que a queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e que complica todos os problemas. Então que a gente possa se lembrar, quando a gente pensar em queixar, em reclamar de alguma coisa, a gente pensar que essa queixa não é realização cristã e que complica todos os problemas. E nesse momento que a gente possa recorrer à profilaxia da prece para fechar a nossa boca e não utilizar nossas cordas vocais para complicar ainda mais a nossa vida e a vida dos outros. Então Emmanuel vai nos aconselhar que, se por acaso antigas dores e problemas que a gente já superou voltarem à nossa imaginação, o melhor que a gente tem a fazer, pensando em nossa própria felicidade, é buscarmos esquecer essas dores e problemas e seguir adiante, pensando no que de melhor nos espera e nestes momentos buscarmos voluntariamente o trabalho que nos cabe realizar. Mas vejam bem, é claro que quando o sofrimento é grande, que quando essas lembranças pisam na nossa alma e faz o nosso coração sangrar, que quando essas dores enchem os nossos olhos de lágrimas que parecem não querer secar, é natural que sejamos tomados pela dor e que tudo parece ser difícil e que o nosso esforço em tentar sair disso é muito difícil e a gente acaba reclamando, queixando, apontando as falhas morais, porque isso é mais fácil do que conter essa dor, aceitar essa dor e nos recorrermos à profilaxia da prece, entrar no quarto, conversar sinceramente com Deus, pedindo a proteção divina para todos os envolvidos na situação que está me causando dor, de problemas já passados e superados, mas que retornam à nossa casa mental de quando em quando. A gente consegue, através desse trabalho de recorrer à profilaxia da prece, entrar num processo de perdão, de buscar perdoarmos aquele que nos ofendeu, aquela falha que foi feita, aquela situação desastrosa que nos envolveu, aquele problema que está me trazendo dor. E com compaixão, e prestando atenção que a queixa não vai resolver problema algum, a gente pode descansar em Deus, confiando de que está tudo certo e que a misericórdia divina está nos alcançando e que as bênçãos que chegam diariamente para nós estão aí o tempo todo, mas que se eu revisto a minha vida de queixa constante, eu não consigo sequer olhar para as bênçãos que Deus está jorrando a meu favor. Então, diante dessa dor grande, e que mesmo que seja muito difícil da gente não queixar, podemos nos colocar no esforço de tentarmos fechar a boca, entrarmos em silêncio. E se a dor for profunda demais e a gente sequer conseguir falar com Deus sobre essa dor, a gente pode simplesmente silenciar e deixar que Deus fale conosco. E Deus, no silêncio dele, vai nos escutar. E nós, no nosso silêncio interior, ainda que derramando lágrimas, vamos escutar e sentir Deus do nosso lado. E passado alguns minutos, essa dor, esse problema antigo, vai também passando. Não é do dia para o outro, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir deixar de lado a queixa constante, ocupar a cabeça para não termos cabeça desocupada. Não é durante o tempo todo que a gente vai conseguir, nem muito rapidamente,
nos desviarmos da conversa inútil, da palavra irreverente, que vamos deixar de ter mãos improdutivas e que vamos conseguir nos desvencilhar de uma cabeça desocupada, mas no esforço contínuo, na determinação de começarmos toda vez que a gente não conseguir, a gente vai dando conta, um passo de cada vez, no ritmo que a gente conseguir, naquilo que for possível, mas na certeza absoluta de que a gente vai conseguir dar um passinho, nem que seja mínimo, sempre que a gente se esforçar. E o melhor de tudo é quando a gente se lembra que quando a gente inicia um esforço para tentar nos melhorar de alguma maneira, a espiritualidade superior começa a se movimentar em nosso favor e vem todos nos auxiliar para que o nosso esforço possa trazer um resultado positivo. Então que a gente possa não se desanimar. Se cairmos 10 vezes, com a cabeça desocupada, com a palavra irreverente, com a conversa inútil, que possamos levantar 11 vezes, mas que nos levantemos sempre e que possamos estar atentos, a partir de hoje, em todas essas condutas, comportamentos e atitudes que o Emmanuel nos chamou a atenção, para que a gente possa, de fato, dar conta de nos abrigar na profilaxia da prece. Que Deus nos abençoe a todos e nós continuamos com essa mensagem no próximo vídeo. Grande beijo a todos vocês, que a luz do Senhor chegue em seus corações e ilumine o seu modo de pensar, de sentir e de agir. Com Deus e com Jesus do nosso lado e com toda essa espiritualidade amiga nos amparando, a gente consegue, ainda que seja difícil, a gente consegue. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo.